Olá, então estamos dando início aí a mais uma videoaula, dessa vez falando sobre Revolução Russa. Na verdade, é a segunda aula desse tema e nós vamos começar a partir da Guerra Civil Russa, que foi de 1917 a 1922. Então você vem comigo? Vamos lá. Você tem aí a Guerra Civil. Então, assim que foi implantado o regime socialista, assim que os socialistas tomaram o poder, obviamente pessoas eram contra esse sistema. E você vai ter uma guerra interna acontecendo na Rússia durante esse período aí. Você tem ali o exército revolucionário, ele vai ser chamado de Exército Vermelho. O comandante desse exército é o Trotsky, que é um dos revolucionários, dos cabeças, né, da revolução. E você tem o Exército Branco. São as antigas autoridades aí do antigo regime, o regime czarista. Então você tem essas pessoas contra, obviamente, aquilo que foi implantado em 1917 na Rússia. Não só autoridades ligadas ao czar, né, generais e os ministros do czar, mas também ali capitalistas, pessoas que já estavam começando a desenvolver um capitalismo ainda embrionário na Rússia. E você tem também as tropas estrangeiras. Por quê? Porque esse regime aí socialista ali era rejeitado na maioria dos países capitalistas. Então aquele país capitalista que ficou preocupado com essa revolução, né, obviamente queria ajudar aí os contra-revolucionários russos. Então você tem dois exércitos, eles vão aí, né, olha aí o mapa, eles vão travar uma batalha aí durante vários anos e, na verdade, você vai ter uma divisão geográfica dessa revolução. Essa parte aí que está aqui, deixa eu passar aqui, ó, não sei se dá para ver aí, né, essa parte aqui mais clara, ela é a região dominada pelos socialistas, pelos revolucionários. As outras áreas vermelhas, elas não são aí, ainda não foram atingidas pelo socialismo. Então o exército branco se organiza nessa área vermelha e começa a atacar aí para chegar no... Na verdade são as principais cidades russas, né, essa parte aqui. Moscou é o centro aí, né, é a capital aí desse governo revolucionário. Não é? A ideia era chegar aqui, mas só que quem vai perder, obviamente, é o exército branco, não é? Embora a imagem te dê aí uma impressão de que o exército branco é maior, mas não é. O problema todo é que são áreas aí que não tem muita desenvolvimento na Rússia, essa área vermelha, não é? Na verdade, eles vão chegar bem perto disso, né? Você vê aqui várias setas aí, brancas, indo na direção a Moscou, e isso, nesse período aí de, digamos assim, de invasão do exército branco, é que a família real é executada. Então a família real vai ser executada, porque, na verdade, o medo dos revolucionários era que o exército branco ganhando ou chegando próximo disso, restaurasse aí a monarquia absoluta da Rússia. Então ele falou, olha, o exército branco está se aproximando, a gente não tem tempo para resolver isso, vamos executar a família real. Ela é executada no meio da guerra. Né? Eles tinham um plano de fazer um julgamento, alguma coisa dessa natureza, mas foi feito a toque de caixa, vamos dizer assim, por causa do medo da derrota da Revolução. Né? Medo que, pelo menos até que o exército branco conseguisse resgatar a família real. Não é? Isso poderia mudar o jogo, né? Em função de ser uma vitória do exército branco. Né? Então vamos prosseguir. Tá aí. Então, o que foi feito aí nesse período de guerra? Né? Você tem 17 a 22, mais ou menos aí 5 anos de guerra. Né? É claro que não era só a guerra que movia a administração revolucionária, você tem outros elementos a serem considerados. Você vai ter que fazer uma política aí econômica. Então eles centralizam, porque eles precisam de recursos para mover a guerra. Então eles centralizam ali toda o controle da produção, né, na mão deles, na mão dos revolucionários, né, a proibição de empresas privadas, obviamente eles vão tomar isso aí, né, uma vez que se trata de socialismo, eles vão pegar isso para eles, né, igualitarismo salarial, ou seja, um salário só. Na verdade eles queriam até abolir o salário, né. A questão socialista ela não quer lidar com monetarização da economia, porque isso leva a enriquecimento. Então a ideia era abolir realmente a circulação de moedas. E eles fazem isso, né? Deixam de usar moedas. Como é que funciona isso, professor? Você passa a comprar ou adquirir mercadorias por vales, dado pelo governo. Então, olha, vale 5 quilos de arroz. Você vai lá e só pode comprar arroz com aquilo, é só a sua necessidade. Isso acontece mais ou menos assim em Cuba. Cuba tem um sistema misto, né? Você tem
monetarização da economia e também o recurso de vale, né, de vale do governo, vale do Estado, ele é muito empregado também na economia cubana. Né? Ele tem dois sistemas ali. Mas essa era a proposta aqui de acabar com o capitalismo na Rússia. Então vamos prosseguir. Tá aí, né? Obviamente que esse sistema não vai ser muito bem aceito pela grande massa, ali, pelo menos urbana. Né? Também o campesinato vai rejeitar e você vai ter aí protestos, greves, até uma solicitação, aí, um clamor, digamos assim, da redemocratização da Rússia. Falei, vamos acabar com esse negócio de socialismo que não está dando certo. O esforço de guerra é muito grande. Em qualquer país que está em guerra, você vai perceber que a população sofre com isso, porque ela tem que produzir para ela e para sustentar a guerra. Esse que é o problema. Né? Então, isso estava acontecendo lá. Essas greves também vão ser combatidas com violência, obviamente, né? Pelos revolucionários, pelo exército revolucionário, para poder tocar a guerra e vencer a revolução. O Wehrmacht. Se eles perdem, seriam executados. Não tenham dúvida disso. Então, vamos prosseguir. Né? Essas são aí as consequências desse momento, consequências desse momento aí de guerra civil interna, né? Exército Branco e Exército Vermelho, né? Isso aí vai acontecer até 1921, 22, por aí, não é? Então tá lá, né? Nesse período você tem aí, como eu falei, né? Por que o povo vai rejeitar esse sistema? Porque é muita morte, muita fome, não é? Deslocamento de pessoas, né? Você não pode ficar aqui, porque isso aqui é um local que vai ser conquistado pelo Exército Branco, o Exército Branco tá vindo, sai daí, o cara tem que pegar a família dele num frio tremendo, sem comida e partir, caminhando longas distâncias. A Rússia é imensa, é um território muito extenso, então as caminhadas, as localidades são muito distantes uma das outras, não é? E isso gera morte, obviamente que gera morte, não é? E aí, no meio desse estudo, você vai ter aí, em 1919, ainda dentro da Guerra Civil, a terceira, eles chamam de terceira internacional. O que é isso? É uma convenção, uma reunião comunista, para ditar ali os rumos do comunismo. A partir de então, eles já estavam considerando aí que ganharia essa guerra. Não é? Então, vamos tratar como é que vai ser o pós-guerra interna. É isso que eles estavam tratando. Né? Foi em Moscou, a sede lá do governo revolucionário, não é? Embora esteja espanhol aí, mas dá para a gente entender, né? Constituição de uma união de partidos comunistas. Então, o que eles fizeram? Eles organizaram 35 países que tem ali o Partido Comunista e chamaram para lá. Chamaram para poder tratar de assuntos sobre revolução. Porque uma vez que eles, mal ou bem, eles conseguiram. Você já tem aí movimento socialista em vários países. Então, eles conseguiram. Então, vem para cá, se reúne aqui para a gente unir as forças. É praticamente isso, né? E a ideia, eles chamam de terceira internacional, era expandir o comunismo para o resto do planeta. A ideia era essa, não é? Eu lembro que eles já haviam feito a segunda internacional, não sei se você lembra, isso aí está na outra aula, falava a respeito do rumo também que o socialismo ia tomar dentro da União Soviética. Então foi feita lá na Bélgica, né? Embora estivesse tratando lá na União Soviética, eles fizeram na Bélgica. Obviamente havia uma perseguição lá, de União Soviética, não, na Rússia, havia uma perseguição lá, e eles queriam aí ditar os rumos estratégicos aí do Partido Comunista Russo, né? O social-democrata. E aí, nessa primeira reunião, na segunda reunião, melhor, né? 1903, eles se dividem em bolcheviques e mencheviques. Isso foi mencionado lá na primeira aula. Né? Agora eles estão tratando aí na terceira reunião, terceira internacional porque envolve todos os países socialistas. Nessa reunião, eles vão tratar a respeito do comunismo internacional. E eles vão aí se organizar para poder tentar levar a revolução para outros países. Nisso, próximo, né, bem próximo disso, é fundado aqui no Brasil o Partido Comunista Brasileiro. Obviamente que eles estão ligados ao Partido Comunista Russo, né, que está governando a Rússia, ou a partir de agora a gente já pode até te chamar de União Soviética. Vai ser exatamente em 22 que você vai ter a União Soviética. A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então tá aí, você tem a fundação do Partido Comunista Brasileiro associado à Terceira Internacional. Né? A estratégia de guerra, a estratégia de
tomada de poder, né, ia ser capitaneada pelo Partido Comunista Russo, né, pelos revolucionários russos. Né, você tem essa ligação aí. Você tem aí um filme muito interessante, Olga, você vai ver isso aí nesse filme, né, fala a respeito de comunistas que vêm aí, né, da Rússia, para poder tentar fazer aí a revolução aqui no Brasil. Né? Veja esse filme, que ele vai ser muito interessante, fala um pouquinho dessa época aí. Não é? Então tá lá, né? Aí em 1922 você tem aí a formação da União República Socialista Soviética, né? A Rússia se une a seus vizinhos. Olha só. A partir de agora a Rússia faz parte da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, criada durante o Congresso dos Sovietes. A União engloba a Ucrânia, olha só quantos países: Ucrânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, nome esquisito, Cazaquistão, e faz parte do programa bolchevique russo de dominar países. Então o programa era levar a revolução para outros países, principalmente os capitalistas, os industrializados. A Alemanha era um alvo, ele foi um alvo nesse período aí, quase que se tornou comunista. Né? O Partido Comunista lá, ele foi muito ativo, a população queria uma resposta por causa do fim da guerra, e eles foram muito ativos nesse sentido. Quase que se tornou. Isso é outro assunto que a gente pode abordar em uma próxima aula. Então vejamos. Deixa eu mostrar aqui para vocês, né, o mapa. Está aí. Ó. Esse mapa aí traz um pouquinho, né, da geografia, da geopolítica que estava acontecendo a partir da Revolução Russa, a partir de 1922, quando se forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bom, aí você pode perceber aqui, ó, não sei se dá para ver aí, né? Aqui em cima, você tem a Ucrânia, são vários países aqui, ó. Essa região é essa região aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Se chama de região do Báltico, tá vendo aqui embaixo? Tá retratado aqui embaixo, ó. É essa daqui, ó, região do Báltico. Então, essa região passou para a mão da União Soviética, né? Vai formar a União Soviética. Por que isso está acontecendo assim? Olha só, a Rússia, a União Soviética, está passando por um processo revolucionário. Né? Acabou de passar, tá? Né? Quando qualquer país que entra em guerra, ele sai aí, né, com desgastes, digamos assim. Não é? Porém, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado, então toda a Europa estava sem força para reagir, não é? Essa constituição geográfica que os revolucionários russos estão fazendo. Então, está se apropriando de terras. Está pegando. Se fosse em outro momento, talvez não conseguisse fazer isso. Mas os países europeus estão preocupados com outra coisa, saíram da guerra, estão destroçados, destruídos. Então ela se apropria dessas regiões aqui. Tá vendo aqui? Ó? Aqui embaixo, ó, você tem aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, as repúblicas da Ásia Central, aqui embaixo, tá vendo? Foram apropriadas também. Aqui embaixo que começou aí, não sei se você lembra, a Primeira Guerra Mundial. Foi aqui, ó. Então ela se apropriou de tudo. Já viu o interesse da Rússia ali, né, e dessa vez ela conseguiu se apropriar daquela região. E aqui você tem aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, Geórgia, a Armênia, não é? Aqui embaixo, né, também foi se apropriado aqui, ó. Próximo aqui é o Mar Negro e o Mar Cáspio, tá aqui, ó. Então, esses países passam a compor agora as repúblicas socialistas, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? E são todos juntos ali com o socialismo capitaneado por Moscou. Ah, você só tem esse socialismo? Não, você vai ter socialistas, países socialistas que não estão alinhados a eles. Né? Mas aqui você tem aí essa união. Isso aí agrega força, muita força à União Soviética. Então tudo que é de bom dessas regiões eles vão se apropriar. Então presta atenção nisso, né? Por isso que eles vão ser potência daqui a pouco. Não é? A industrialização ela vai começar e esses países, né? Esses países satélites agora da Rússia, eles vão aí contribuir para a industrialização russa ou da União Soviética. Então prossigamos. Está lá o outro mapa aí mostrando, não é? Está aqui, não é? São 15 países, né? São 15 países. Esse mapa aqui mostra aí, né? Mais uniformemente. Está aqui. Os países são aqui. Na verdade, o que vai acontecer? Quando acaba a Segunda Guerra Mundial, melhor, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, os países capitalistas vão ficar com medo disso. Fala, caramba, esses caras estão avançando. E quando eles vão reorganizar a Europa, eles também vão fazer aí, né, a instituição, o estabelecimento de alguns países, mas sob o controle
a proteção dos países capitalistas. Eles vão chamar esses países de cordão sanitário. Isso cai muito em prova, cordão sanitário. Está aqui, ó. Então, lá nos acordos do final da Primeira Guerra, vai ser feito aí, né, uma reorganização geográfica, né, do leste europeu. E esses países que vão ser formados aqui, a ideia era impedir, né, a aproximação, o avanço comunista por parte da União Soviética. Então, tá aqui, eles chamam esses países aqui, ó, tem aqui Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Tchecoslováquia, Hungria, Iugoslávia. Esses países aqui, a ideia era impedir que a União Soviética aí se apropriasse dele. Então, se vocês invadirem, vai ter problema com a gente aqui. A ideia era essa, né? A gente chama de cordão sanitário. Isso cai em prova direto. Então, grave isso aí. Então, vamos prosseguir. Tá lá. E aí, lá os socialistas, né, da União Soviética, eles vão estabelecer uma nova política econômica. Olha só. Na primeira situação, eles tinham abolido a propriedade privada. Falou, sai, né? Assim que eles tomam o poder, em 17, falou, sai, não tem mais capitalismo, agora é tudo socialista. Isso não deu certo. Não deu certo. Por quê? Porque cabe uma administração dos setores privados, das indústrias. Eram poucas. Porém, você tem que administrar aquilo que tem. E a troca foi de forma muito abrupta. As pessoas que assumiram as fábricas, assumiram aí os bancos, eles não souberam organizar. E você tem uma quebradeira, uma falência, né, sem precedente. Então agora o que eles fazem? Eles chamam os capitalistas de volta e falam, olha, vocês vão assumir de novo aí, né, seus postos de administração. Então eles permitem um retorno ao capitalismo. Né? Lenin ele vai falar assim, nós temos que dar um passo para trás para dar dois para frente. Por quê? Sem economia, você não consegue tocar a industrialização. Sem economia, você não consegue ir para lugar nenhum. Então, eles chamaram as pessoas de volta para poder organizar a economia russa, ou soviética, né, da União Soviética, para que, a partir de então, eles gradativamente fossem acabando com o capitalismo. Dessa vez, gradativamente. Não é? Tudo no controle deles, obviamente. As pessoas voltaram, mas elas sabiam que elas não poderiam avançar muito, porque o governo era socialista. Não é? Aí os camponeses pagam imposto único, né? Alugam terras e vendem suas mercadorias. Olha só, capitalismo. É capitalismo. Isso era inconcebível na primeira versão. Não é? Era inconcebível. Mas a partir de agora eles colocaram, né, um pequeno capitalismo ali, né? Obviamente supervisionado por eles, para poder não quebrar a Rússia e agora a União Soviética, que isso está indo para outros países também, né? Países que compõem a União Soviética. Então tá aí. Né? Nova política econômica, NEP. Isso aí aparece com NEP. Né? Se você for fazer algum concurso, Enem, isso aparece lá. Né? Lembrando, a Rússia era isso aqui, né? 90% camponês e 10% industrial. Eles queriam mudar esse quadro de qualquer maneira. Eles queriam industrializar o país de qualquer maneira. Né? Tornar a Rússia uma potência, a União Soviética uma potência. Está aí. Ó. E aí, depois de um tempo, né? Obviamente que a NEP, como eu falei, era provisório, o negócio era provisório. Não era para durar muito tempo, eles só queriam reorganizar ali. Quando ele manda lá um empresário assumir um banco, eles já colocam um comunista do lado. Você vai aprender, para daqui a pouco a gente vai dar um chute nesse cara. É mais ou menos isso. Né? Então eles cancelam o NEP, esse plano, esse primeiro NEP, essa nova política econômica. Ó, planificação da economia, então a economia agora é planejada. Não é pautada no lucro, cuidado com isso. Então, o que eu faço agora? Eu preciso de sapato? Quantos sapatos eu preciso? Você faz ali, né? Você tem um administrador para ver isso. Então, é tanto sapato. Então, produz tanto sapato. Não tem lucro. Produziu, deu para quem precisa. Então, você vai dividir a Rússia agora, a União Soviética, em rincões de produção. Você vai ter a parte industrializada. Você vai ter a parte lá que é produção agrícola. E tudo à base de troca dessas regiões. Você vai ter a base de indústria de armamento, né? Aquele rincão de indústria de armamento vai ser tudo planejado assim. Planificado, melhor, né? Tudo dividido. Né? Ninguém compra nada, é tudo troca. Eu mando meu sapato para distribuir para o restante, eu vou receber uma parte aqui da alimentação. Era mais ou menos isso, né?
A coletivização agrícola, olha, acabou. Lembra que na NEP você tinha ali, né, o pequeno agricultor podia vender sua produção, agora não, é tudo coletivo, você produz e distribui. Você produz, pega o excedente, distribui para outra região, para outro rincão, não é? Só fica só com o básico e você recebe ali, né, dos outros lugares aquilo que você precisa, né? Tudo na troca. Não sei se era vale, não sei como é que eles faziam isso, né? Mas era tudo troca, não tem circulação de moeda mais. A indústria de base passou a receber vultuosos investimentos. Não, indústria de base. O que é indústria de base? Para você que ainda está caminhando aí. Né? Indústrias que favorecem, promovem, propulsionam o capitalismo. Então, indústria de aço, de energia, né? Essas indústrias que fazem ali produtos de base da industrialização, né? Da indústria, elas começaram a ser prioridade, né? Nessa nova política. Então, produção de aço, começou a fazer um aço bem rudimentar, mas vai ter. Né? Energia elétrica, você vai ter ali produção também. Né? E outros insumos aí, né? Borracha, né? Petróleo, né? Derivado do petróleo, né? Refinarias, isso tudo é indústria de base. Né? Os derivados, os químicos também, né? Então isso aí, eles vão começar a dar muita atenção para poder aí industrializar, né? Tornar a Rússia um país industrializado. Planos quinquenais, metas estabelecidas de 5 em 5 anos, com grandes investimentos na indústria de base, como eu falei, né? Socialismo real. E aí você tem aí o socialismo real. Difere um pouquinho do socialismo teórico, que foi a base, né, desse movimento revolucionário, né? Então você tem um modelo de socialismo baseado na planificação econômica, né? Burocratização, muita gente para controlar, fiscalizar, vigiar, né? Havia uma diferença tremenda e até hoje ainda existe isso nos países socialistas, né? Aqueles que fazem parte do governo e aqueles que não fazem. Então aqui, sociedade capitalista, aquele que é rico e aquele que é pobre, assim que é dividido. Em um país socialista, aquele que faz parte do governo e aquele que não faz. É uma diferença tremenda de recursos, não é? E de privilégios. Você vai ver isso. Então, essa burocracia, ela é a diferenciação social. Pra você ter uma ideia, só para você entender isso, o Brasil tem aí, se eu não me engano, eu posso estar errado, né? Eu posso estar errado, mas deve ter aí, no máximo aí, 400, vou errar para muito, 400 generais. E o Brasil é grande, general do Exército, vamos comparar no Exército. Estou falando em termos de burocracia. A Venezuela, que é socialista, tem 2.000 generais, e ela é bem menor que o Brasil. Então, é uma macrocefalia, é muita gente comandando, né? São privilégios, você vai fornecer privilégios, né? Maduro lá, ele toda hora ele promove um general para poder garantir ali, né, o controle, garantir ali, né, o Estado socialista, né? É uma macrocefalia. Então, a burocracia, isso que ele quer dizer, que a burocracia é muito grande. E as pessoas que fazem parte dessa burocracia lucram. De certa forma, eles têm alguns privilégios com relação a quem não faz, não é? Vejamos, centralização política, ultracentralização, tudo é centralizado, né, em Moscou, né? Sai tudo de lá, as ordens saem de lá. Então vejamos, está aí. Ó. Haviam duas propostas para dar prosseguimento aí, né, nessa empreitada socialista. Uma, de alguns teóricos, obviamente, tudo no Partido Comunista, uma era o enriquecimento do campesinato e a transferência dos recursos para a industrialização. Olha, a gente deixa aí o campesinato, né, a produção agrícola crescer bastante, isso gera riqueza, essa riqueza é transferida para a industrialização. Né? Primeiro deixa crescer o campesinato. A ideia era essa. A outra proposta era o seguinte, partir para a industrialização pesada e sugar o campesinato. Então, impostos pesados em cima do campesinato só deixa eles com a sobrevivência e o que produzir em excesso a gente traz para poder financiar a industrialização. Na verdade, o que vai vencer, obviamente, é a segunda. Né? E aí você começa a aparecer alguns personagens. Por exemplo, a partir de 1924, o Lenin morre. Ele está morto. Aí, inclusive, o corpo do Lenin, até há pouco tempo, não estou muito atualizado, mas estava lá ainda no mausoléu dele, né, em Moscou. Eles preservaram o corpo do Lenin, um símbolo
morto ou vivo, não sei, né? Mas é um símbolo aí, né, personificado da Revolução Russa. Inclusive, depois que a Rússia se tornou capitalista, eles continuaram com esse símbolo, passou a ser uma questão cultural também, né, na memória russa, na memória aí, né, do que aconteceu no século XX com esse país. Então tá lá, né, eles mumificaram ali, né, o corpo do Lenin, tem um mausoléu, ele está lá, isso aí é foto de lá do corpo dele, né, recente. Né. Ele morreu em 1924 e o Stalin está do lado aí dele, né, nessa foto, tá aqui, ó, esse aqui de bigode é o Stalin. Ele ali, depois de algumas disputas internas do Partido Comunista para ver quem assumir, ele ganha, né, e ele toca essa empreitada de industrialização na Rússia. É um negócio difícil, vai ser difícil, uma empreitada difícil, né? Ele vai, obviamente que ainda tem muita oposição na Rússia, né? Oposição contra o socialismo e oposição dentro do socialismo, né? Com relação ao rumo que ele quer dar, né, à União Soviética. Né? Ele vai eliminar todo mundo. Inclusive ele manda para campo de concentração parentes dele. A sogra dele foi para lá. Nada contra a sogra, mas ele mandou para lá e quase que a esposa vai também quando vai pedir pela sogra. Falou, pô, você mandou minha mãe, falou, você quer ir lá visitar ela? Mas o bilhete para você visitar ela é só de ida. Não, deixa para lá. Mas isso é real. Ele vai fazer, ele chama de expurgo. Vai matar muita gente. Então tá aí, né? A partir daí você já tem uma outra história. Né? Então você tem aí a formação da União Soviética, né? E quando forma a União Soviética, ela vai se confrontar com o mundo capitalista, né? A partir da formação dos partidos comunistas, dos outros países, né? E ele vai tentar levar isso aí para outros lugares, né? E aí, obviamente que você tem um momento de trégua entre a União Soviética e os países capitalistas quando surge a Segunda Guerra Mundial, mas assim que termina a Segunda Guerra Mundial, a gente vai ter aquilo que a gente vai chamar de Guerra Fria, não é? Mas isso, como está escrito aí, é uma outra história.